Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 7, versículo 8, parte A, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amados, nós estamos chegando ao meio do ano, e o ano está passando muito rápido. Se a gente parar para pensar tanta coisa que aconteceu nessa primeira parte do ano, é um bom momento para a gente poder revisar como foi o nosso caminhar até aqui, quantas coisas marcantes que aconteceram nesse ano. Se você parar para pensar, talvez você vai conseguir lembrar de coisas que marcaram a sua vida, da sua família, nesse primeiro semestre. A pergunta que eu te faço é: aquelas promessas que você fez na virada do ano foram cumpridas? Você conseguiu colocar em prática aquilo que você prometeu na virada do ano? Porque a gente é assim, né? Na virada do ano, parece que é o dia D da gente fazer as nossas promessas. A gente promete que vai ser melhor naquilo, a gente promete que vai ser melhor numa outra coisa, numa outra situação, a gente promete que vai mudar, que a gente vai colocar coisas em práticas, mas a pergunta que eu te faço é essa: você conseguiu melhorar nesse primeiro semestre? Você conseguiu já colocar em prática aquilo que prometeu? Você melhorou sua saúde? Você conseguiu se manter na academia? É uma luta, né? Principalmente vai chegando agora o período de inverno, fica mais difícil. Esse peso na consciência eu não carrego porque eu não prometi isso. Mas talvez você prometeu. E a pergunta que eu te faço é: você melhorou? Você conseguiu manter firme o seu caminhar, na academia, nas mudanças? Nesse primeiro semestre, houve mais conquistas pessoais? Ou teve mais perdas, mais desafios, mais dificuldades? Amados, é importante fazermos uma revisão sobre como está a nossa vida. Porque ainda que o nosso ano esteja sendo de muitas lutas, de muitos desafios, de muitos desastres, nós podemos mudar a rota e terminar o ano de forma diferente. Porque o nosso ano ele é marcado pela forma como se termina e não como começa. Ou melhor, né? A nossa vida ela é marcada dessa forma. Nós somos marcados pela forma como nós terminamos a nossa vida, a nossa trajetória, e não como nós começamos. Por isso que o sábio Salomão, ele escreve esse texto de Eclesiastes capítulo 7, verso 8, dizendo assim: olha, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, o fim é melhor do que o começo. É no fim que nós comemoramos a vitória. É no fim que nos tornamos mais experientes, mais maduros. É onde nós desfrutamos das nossas conquistas. É no fim que realmente nos tornamos vencedores. Se você pegar alguns exemplos, por exemplo, de um alpinista, ao subir a montanha, é no topo da montanha que se torna um lugar melhor do que o início nessa escalada, porque é lá em cima que ele bate recordes, é lá em cima que ele se sente vitorioso, é lá em cima que os seus objetivos são alcançados. Se você pega um lutador, o importante não é começar bem a luta, mas sim sair vencedor daquela luta. Se você pega um maratonista, o melhor não é aquele que começa bem a corrida,
mas sim aquele que termina o final cruzando nos primeiros lugares. Se você pega um jogo de futebol, o bom não é sempre começar ganhando. O bom de verdade é terminar sendo campeão, ganhando aquela partida. Entre o início e o apito final do juiz, muitas coisas podem acontecer, muitas coisas podem mudar. Eu estou dizendo isso porque nós estamos chegando realmente na metade desse ano de 2024. Muitas coisas aconteceram até aqui, mas ainda não é o fim. Ainda tem como mudar algumas situações, ainda tem como reverter algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa terminar o ano bem. A vida nossa cristã, ela é marcada pelo nosso fim, e é nosso fim que é uma promessa de vitória. Ainda que a nossa vida seja uma vida cheia de lutas, de dificuldades, de vários problemas, porque o próprio Cristo vai dizer que no mundo nós teríamos as nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades, mas é no fim da vida que nós temos a convicção que será apenas o começo de uma vida eterna com o Senhor. É no fim que nós temos a certeza aonde nós passaremos a nossa eternidade. Por isso, meu irmão, não basta começar bem, nós temos que chegar ao final. A vitória não pertence àqueles que começam bem a sua trajetória, mas depois acabam se desviando no meio do caminho. E às vezes por causa das adversidades, às vezes por causa dos obstáculos, dos desafios, dos problemas que surgem, muitos acabam desistindo de caminhar e renunciam aos seus sonhos, renunciam aos seus projetos, renunciam aos seus objetivos de vida. Talvez, durante esse ano, por causa das grandes dificuldades, lutas que você passou até aqui, talvez você também tenha renunciado, desistido de algum projeto, algo que pensou para esse ano. Amados, na trajetória da vida, muitos casamentos são desfeitos, muitos sonhos são frustrados, muitos projetos profissionais são enterrados, ministérios são destruídos. Por isso não adianta a gente começar bem, empolgar diante daquilo, se a gente não vai conseguir terminar, se a gente não consegue chegar ao fim. Não adianta ter um belo casamento, uma linda festa de casamento, se o fim do casamento será na mesa perante o juiz que fará o divórcio. Não adianta a gente pensar muito alto, se não mantermos firmes no caminho, no propósito, para cumprir aqueles planos que Deus colocou para a gente. A Bíblia, queridos, ela é repleta de exemplos de pessoas que começaram bem a sua caminhada, a sua missão, o seu propósito, mas acabou tendo uma trajetória de vida que levou para um final terrível. Por exemplo, o rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Deus escolheu Saul para ser esse rei. Ele governou a nação por 40 anos, e os seus primeiros anos foram bem-sucedidos, mas o seu reinado terminou de forma muito trágica, porque não basta começar bem, é preciso terminar também bem. Não basta iniciar a jornada com bons propósitos, é preciso completar a carreira com integridade. O rei Saul, durante o seu reinado, acabou se desviando do caminho, pegou alguns atalhos perigosos, a sua obediência foi parcial, se tornando no final uma desobediência total, porque tem gente que acha que uma vida com Deus é uma vida de obediência parcial, ou seja, eu estou mais ou menos bem com Deus. É como pensar assim, olha, para passar nessa prova com Deus eu preciso estar na média.
achando que a média com Deus é a média de prova secular, que é 60 pontos. Com Deus não existe essa média. Com Deus, ou você está 100% com Ele, ou você não está, você está reprovado. Ou você vive uma vida com Ele de verdade, de integridade, de busca, de intimidade, ou senão você não vai ser aprovado pelo Senhor. A Bíblia conta também de Sansão, um outro exemplo. Sansão, a Bíblia vai dizer, foi um homem escolhido por Deus para ser o juiz libertador do seu povo. A Bíblia diz que ele era nazireu, ou seja, era alguém consagrado a Deus, consagrado ao Senhor, e por isso ele tinha uma força que nenhum outro homem na terra teve, mas que no decorrer da sua vida, Sansão perdeu o temor a Deus. Sansão fez escolhas terríveis para a sua vida. Sansão se envolveu com muitas mulheres que não serviam o Senhor, e ele acabou sendo enganado por uma dessas mulheres chamada Dalila. E a Bíblia vai dizer que ele contou para essa mulher que a sua força vinha dos seus cabelos. Essa mulher então conta para o povo inimigo, e quando ele estava deitado no colo de Dalila, cortaram o cabelo de Sansão, ele perdeu a sua força. E aí, amados, a Bíblia diz que o fim dele foi terrível. A Bíblia diz que eles amarraram Sansão, furaram os seus olhos, fizeram chacota dele, humilharam ele perante todas as pessoas. E o mais interessante é que o significado do seu nome significa sol, ou filho do sol. E Sansão, o fim da sua vida, ficou marcada não por um sol que brilhou, mas um sol que perdeu o seu esplendor. Ou seja, alguém que tinha tudo para dar certo, alguém que tinha tudo para brilhar, para fazer a diferença, para marcar a sua história, mas o fim foi um fim humilhante. Pessoas que começaram bem, mas tiveram um fim muito trágico. Amados, mas a Bíblia também destaca o contrário. A Bíblia destaca de pessoas que começaram ruim o seu caminhar, cheio de lutas, cheio de dificuldades, mas terminaram de forma incrível. Um grande exemplo é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começou a sua história autenticando o apedrejamento de Estevão. O apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor da igreja, ele perdeu irmãos, para que depois esses irmãos pudessem serem mortos nas arenas. O apóstolo Paulo, ele começou perseguindo a igreja, mas por fim, no fim da história, ele se tornou o maior defensor da igreja do Senhor. Ele deixou um grande legado. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas. As suas cartas são mais conhecidas do que qualquer outra obra jamais escrita na história da humanidade. As suas cartas têm sido alimento diário para milhões de pessoas em todo o mundo. E ele termina a sua vida de maneira tremenda, dizendo a frase que nós conhecemos de 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um homem que teve um início desastroso, um homem que foi perseguidor da igreja, mas ele termina sendo o maior missionário que já existiu, porque é assim que Deus faz. Deus muda a vida por completo. Quando a gente olha, por exemplo, o ladrão da cruz, começou como um ladrão de coração frio, mas no último minuto da sua vida, ele clama ao Senhor e tem sua vida eterna transformada. Jesus disse naquele momento que naquele mesmo dia, aquele homem, aquele que era um ladrão, que merecia a cruz, que foi morto na cruz, naquele mesmo dia,
esse homem estaria no paraíso com o Senhor. Amados, essa história é muito legal, porque tem muita gente que nós pensamos que essa pessoa irá para o céu. Tem gente que conviveu com a gente dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja, que a gente tem esse sentimento, essa esperança, que nós vamos encontrar com essas pessoas no céu. Mas há uma pessoa somente, que nós podemos ter certeza que já está lá. Esse é o ladrão da cruz, porque o próprio Cristo autenticou dizendo: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados, existem pessoas que se apertam em uma sensação de impotência, de culpa, acha que não tem como mais mudar a sua vida, a sua história, a sua trajetória, não tem como mais mudar o seu ano, já que o ano começou tão difícil, cheio de desafios, cheio de problemas, e traz isso para o coração pensando que o fim vai ser dessa forma, que o ano vai terminar desse jeito. Mas quando nós olhamos o exemplo do ladrão da cruz, vemos que ainda que ele estava condenado, já crucificado, ele deu um final diferente para a sua história, porque o fim é melhor do que o começo. E isso significa que o melhor da vida ainda está por vir em nome de Jesus. O melhor do Senhor ainda está por vir para você. O melhor do Senhor ainda vai acontecer. O fim é melhor do que o começo. O importante não é como você começa, mas é como você vai terminar a sua história. Por isso, meu irmão, não importa como foi a sua trajetória até aqui, o importante é como você vai terminar ela. Não importa a quantidade de erros que você cometeu esse ano, o importante é saber se você vai querer continuar nesses erros. Não importa aquilo que passou, o importa como que nós vamos viver daqui para frente. Amados, muitas vezes nós não conseguimos atingir alguns objetivos de vida, porque nós fugimos do caminho, nós perdemos a direção. O motivo principal que nos leva a perdermos a motivação para viver os nossos alvos, conquistar aquilo que nós colocamos no nosso coração, se chama afastamento de Deus e esfriamento espiritual. Um dos grandes motivos que nos leva a perder a nossa direção se chama afastamento de Deus e esfriamento espiritual. A partir do momento que eu distancio do Senhor, eu distancio também dos seus propósitos, dos planos que o Senhor tem para a minha vida. Uma vida fora da direção de Deus significa uma vida sem direção. É interessante, queridos, que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel começou a vaguear, andar sem sentido, sem direção, porque eles abandonaram o Senhor. Jeremias capítulo 4, verso 1, o Senhor vai dizer o seguinte: olha, fala para o seu povo assim, olha, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. O Senhor está dizendo o seguinte: olha, quer ter um futuro de sucesso, quer ter um futuro de bênção, volta para mim, volta para a minha direção, ande nos meus caminhos. Às vezes, queridos, nós saímos do lugar onde nós precisamos estar. A Bíblia também relata alguns exemplos. Por exemplo, Adão saiu do lugar da intimidade com Deus, e o Senhor perguntou assim a Adão: aonde você está, Adão? E essa pergunta não foi apenas sobre a localização, aonde Adão estava, mas foi sobre o seu estado espiritual. Às vezes Deus faz essa pergunta para dizendo: aonde você está, cara? Aonde você está vivendo? Como que você está vivendo? Como que anda a sua vida espiritual? Amados, da mesma forma nós podemos nos afastar da intimidade com Deus, permitindo que as preocupações, as distrações desse mundo nos separem do Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o exemplo, por exemplo, do profeta Elias, um homem que venceu grandes batalhas através do poder de Deus.
mas acabou em algum momento da sua vida saindo da missão. A Bíblia vai dizer que ele foi se esconder em uma caverna, e o Senhor também perguntou a Elias, dizendo: o que faz aqui? O que você está fazendo escondido nesse lugar? Amados, às vezes nós perdemos o foco, nos afastamos da missão de Deus, da missão que o Senhor nos confiou. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o exemplo, por exemplo, do filho pródigo, que saiu da casa do pai. O filho pródigo deixou a casa do seu pai em busca da independência, dos prazeres mundanos. Sua partida representou uma separação de amor, da provisão do pai. E quantas vezes isso acontece com a gente? Às vezes nos afastamos da presença, dos cuidados de Deus, em busca dos nossos próprios desejos egoístas. Saímos do lugar aonde devíamos estar. Quando a gente olha para o apóstolo Pedro, a Bíblia vai dizer que Pedro saiu do seu lugar de vocação, para aquilo que ele foi chamado a fazer. Apesar de ter sido chamado por Jesus para ser pescador de homens, a Bíblia vai dizer que após ele negar o Senhor 3 vezes, Pedro então volta a pescar peixes, mesmo o Senhor dizendo que agora ele seria pescador de homens. Ou seja, se encontrou fora do lugar para aquilo que ele foi chamado. Amados, às vezes isso acontece com a gente. Nós perdemos a nossa direção, nós perdemos o nosso foco, porque nós saímos do lugar aonde Deus nos chamou para estar. Queridos, para a gente fazer diferente, para a gente dar um resultado diferente ainda esse ano, nós precisamos experimentar algumas mudanças nas nossas vidas. Nós precisamos começar a pensar em coisas novas, em novas atitudes, em novos projetos de vida. A palavra do Senhor exorta dizendo que nós precisamos semear em boas terras. Nós precisamos deixar de semear entre os espinhos, lugar que não cresce, não frutifica, não desenvolve. Por isso que o Senhor nos chama a atenção para isso. Jeremias 4, verso 3 vai dizer o seguinte: olha, lavrai para vós outros campos novos, e não semeeis entre os espinhos. Ou seja, para de jogar semente, para de tentar em lugar que não dá certo, um lugar onde só encontra erro, onde está pecado, faz presente, o pecado se faz presente. Para de tentar nisso aí. Se você quer dar um fim diferente para esse ano de 2024, busque coisas novas, busque ter novas atitudes, busque ter novos projetos. Amados, para experimentarmos mudanças radicais, nós precisamos tomar atitudes radicais, principalmente atitudes espirituais. Nós precisamos consertar a rota da nossa vida enquanto há tempo. Queridos, para que isso aconteça, para que a gente venha mudar o nosso ano, para que o ano termine bem melhor do que como começou, para que a gente possa dar um fim a esse ano cheio de bênçãos, cheio de vitórias, algumas atitudes são necessárias a gente mudar. Nós precisamos passar a perdoar mais, nós precisamos aprender a pedir perdão, nós precisamos tirar alguns pecados da nossa vida, parar de mentir, parar de falar mal dos outros, abandonar o orgulho, deixar a murmuração de lado. Nós precisamos arrancar de nós coisas que faziam parte do nosso passado, mas nós queremos viver algo novo do Senhor. Para viver algo novo do Senhor, nós precisamos também ter atitudes novas, nós precisamos ter posições novas, nós precisamos voltar a ter uma vida de intimidade com Deus, vida de oração, vida de meditação da palavra de Deus. Talvez você fez isso na virada do ano, você prometeu ao Senhor que esse ano você ia orar mais, você ia estudar mais a palavra de Deus.
Mas no decorrer do primeiro semestre, talvez você tenha esquecido isso. Você tenha abandonado a palavra de Deus. Você tenha abandonado o momento de oração, de intimidade com o Senhor. Mas ainda não é o fim. Ainda dá tempo de recuperar esse ano perdido na sua vida. Ainda dá tempo de dar um fim diferente nesse ano. Ainda dá tempo de transformar esse ano em um ano de bênçãos, um ano cheio de vitórias do Senhor. Queridos, quando nós voltarmos para o lugar certo, para a posição certa, Deus vai nos restaurar por completo. Deus vai restaurar a nossa história. Deus vai restaurar a nossa casa, Deus vai restaurar a nossa família, Deus vai restaurar a nossa empresa, o nosso trabalho. Deus vai restaurar a partir do momento que a gente voltar para estar numa posição certa para aquilo que Deus nos chamou. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê aqueles homens que nós citamos, que havia se afastado da direção do Senhor, mas quando resolveram voltar, Deus restaurou o futuro de cada um. Quando a gente olha, por exemplo, para Adão, embora Adão tenha pecado e tenha sido expulso do jardim do Éden, Deus ainda lhe deu uma esperança, prometendo um Salvador que traria a redenção à humanidade. Quando a gente olha para Elias, que se escondeu dentro de uma caverna, depois de fugir, depois de ficar desanimado, depressivo, Deus restaurou a vida de Elias, fortaleceu ele, renovou a sua missão e ele continuou nos propósitos de Deus. Quando você olha para o filho pródigo, que mesmo após desperdiçar a sua herança, a Bíblia mostra que o filho pródigo foi recebido de volta com amor, com celebração pelo seu pai, porque é assim que Deus faz com a gente. Quando você olha para Pedro, ainda que tenha negado Jesus 3 vezes, Pedro foi restaurado por Cristo e comissionado para apacentar as suas ovelhas. E logo depois Pedro prega, e na primeira pregação que ele tem, 3.000 pessoas se convertem. Depois ele prega, mais 5.000 pessoas se juntam. Um homem que foi usado pelo Senhor, mas que no decorrer da sua caminhada quis fugir da sua missão, ficou fora da posição que precisava estar. Mas quando resolveu consertar a sua vida diante do Senhor, o Senhor fez dele um dos maiores pregadores que já existiu nessa terra. É assim que Deus faz com a gente. A partir do momento que a gente tentar consertar a nossa vida com o Senhor, voltar a estar na posição daquilo que o Senhor espera de nós, a partir do momento que a gente voltar a estar na presença de Deus, Deus vai se transformar esse ano em um ano de bênçãos, um ano cheio de vitórias, um futuro cheio de conquistas, mas é necessário voltar para a posição que Deus nos chama. É necessário voltar a estar na presença do Senhor. Amados, o coração de Deus, nosso Pai, está cheio de amor, cheio de compaixão, ainda que nós sejamos filhos errantes, pecadores, mas o nosso Deus está sempre de braços abertos para nos receber. O Senhor nos chama a voltar para o lugar de obediência, o Senhor nos chama para voltar para o lugar de intimidade, de santidade, da missão que Ele nos deu. Assim como o Senhor restaurou a vida de Elias, do filho pródigo, de Pedro, o Senhor está pronto para nos receber de volta em seus braços. Mas é necessário dar uma direção diferente ainda nesse ano diante do Senhor. Por isso, meu amado irmão, corrija a sua rota. Ainda dá tempo. Não termine seu ano de forma trágica. Metade do ano já foi. Não tem como mudar o que aconteceu. Mas você pode dar um fim diferente para esse ano. Por isso que nessa manhã você tem 2 lados da mesma moeda. Cara ou coroa? Terminar bem ou terminar mal o ano? A escolha está em suas mãos. Porque a Bíblia vai dizer que o fim das coisas é melhor
do que o princípio delas. Não importa como foi a sua vida até aqui, não importa as falhas que você cometeu ainda nesse ano, não importa os tropeços que você teve, o importante é como você vai terminar, como vai ser o fim da sua vida, se será na presença do Senhor ou mergulhado nos erros e nos pecados. A escolha está nas suas mãos. Nessa manhã, você pode escolher dar um fim diferente a esse ano. Esse ano, nesse momento, você pode escolher se você quer viver um fim de ano abençoado pelo Senhor, ou um fim de ano qualquer como os outros anos que você passou, cheio das lutas, dificuldades, envolvido nos problemas, nos pecados, sem cumprir os propósitos que colocou no coração. A escolha é sua. Mas se você agir como o sábio Salomão, você vai entender essa palavra quando diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, é tempo de mudar. Feche seus olhos em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estar na Tua casa. Nós somos gratos, Senhor, porque o Teu amor nos alcança todos os dias. Pai, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós cometemos tantos erros. Pai, talvez o início desse ano para muitos foi muito difícil, Senhor, de muitas lutas, de muitas dificuldades, de muitos tropeços, de muitos pecados, de muitos erros, meu Deus. Pai, mas quando a gente olha para a Tua palavra, e a Tua palavra nos lembra que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. O importante é terminar bem, Senhor. O importante é terminar junto com Cristo. O importante é ter uma vida transformada diante do Senhor. Pai, mas ainda que a gente possa fazer como o ladrão da cruz, que no último minuto de vida se arrependeu diante do Senhor e ali foi salvo, nós podemos também fazer da mesma forma, Pai. Nós sabemos disso, mas nós não sabemos como será o nosso amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós estaremos vivos. Ou seja, Pai, nós entendemos que a oportunidade é agora. A oportunidade de mudança é agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, existe aqui alguém que queira corrigir a sua rota, que queira dar um fim diferente para a sua história. Que o Senhor nesse momento venha adentrar nos corações, Pai. Que o Senhor venha fazer uma mudança, uma transformação, porque nós queremos viver o melhor do Senhor. Nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos ser alimentados por Ti, Pai. Nos abençoe, Senhor. Abençoe Tua igreja. Abençoe Teu povo. Nos leva, Senhor, em paz para os nossos lares, Pai. Nos livra, Senhor, de todo o mal, de todos os acidentes, de todos os incidentes, Senhor. Nos abençoe, Pai. Que nós possamos ter um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo cheio de vitórias do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja presente com todos aqui nessa manhã, com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém.